Acho que a gente Oi, pode gente. começar, né? Isso, bom dia para todo mundo. Kefren, você vai ser a mediadora, se você quiser apresentar, ou eu apresento, tanto faz. Pode apresentar. Tá. Então, bom dia para todo mundo. A gente vai começar a mesa sobre elementos da Bíblia hebraica. O primeiro comunicador é o Tiago, com análise terminológica e apresentação de alguns elementos da análise narrativa no Salmo 21. Tiago, se você quiser começar, fique à vontade. Renata, só antes disso, só para dizer como são só 4 participantes, então acho que a gente pode estabelecer um limite, assim, as comunicações são de 15 minutos, se passar um pouquinho até os 20, a gente aceita, né? Só não deixa Tudo passar bem. disso. Tá. E se o pessoal quiser mandar perguntas ou comentários, pode mandar e a gente lê tudo no final. Tá bom, sobrar tempo a gente ler, então eu aviso vocês, quando tiver completado 15 minutos, aviso que tá faltando 5, tá bom? Tá ótimo. Bom Obrigada, dia a gente. todos. Então, sou Tiago de Freitas, eu sou aluno da PUC Rio, fiz o mestrado na área de Teologia Bíblica, e esse ano iniciei o doutorado. Gostaria de falar um pouco aqui para vocês, partilhar de uma pesquisa que ela se dá em meio ao Salmo 21. E aqui eu trago alguns elementos que podem nos ajudar a compreender, né, esse salmo, não seja de cunho terminológico propriamente, levantamento no campo semântico, como depois dentro de alguns fatores, alguns elementos também presentes na análise narrativa. A comunicação em si, ela se dá em torno a isso, e eu fiz aqui uma proposta de tradução segmentada, onde aqui eu acho que eu não vou ler a tradução em si, não sei, tendo em vista depois eu vou trabalhar a parte toda da terminologia, da análise semântica, enfim, então acho que talvez possa perder um pouco de tempo se for ler aqui a tradução. Então apresento aqui a tradução elaborada e depois, propriamente, eu faço então aqui uma análise terminológica das principais palavras, as que são mais relevantes aqui dentro do nosso Salmo 21. Então, coloco aqui, logo no versículo 2, a questão do verbo chamar, que indica o afeto subjetivo interno que se refere ao rei, por ser o sujeito próprio da oração. Ele denota que o rei está plenamente alegre. Este verbo e seus derivados, cujo substantivo aparece depois no versículo 7b, estão presentes em todos os livros do Antigo Testamento, exceto em Josué, Ruth, Daniel, Ageu e Malaquias, sendo que os Salmos contêm um quarto das instâncias do Samar e de seus derivados. Então, a razão da alegria do rei se encontra na força de Adonai. Então, uma das coisas que nós vamos trabalhar aqui, por isso essa questão real, seria se o Salmo ele tem um cunho de um rei, vai contar a história sobre isso, e se pode se aplicar dentro de uma perspectiva, de uma leitura mais ampla, como um salmo também messiânico. Então, essas palavras que são aqui levantadas, elas vão nos ajudar nessa compreensão. Então, essa raiz aqui, propriamente raiz verbal, gil, ela manifesta o sentimento e sua expressão individual e social. Na maioria das vezes, vem acompanhada da preposição de com um objeto ou complemento de causa. Na oração, a causa do gozo está na salvação de Adonai. Como sinônimo de samar, o verbo gil tem um valor mais específico, servindo como um termo técnico dentro da linguagem de culto, e refere-se especialmente à alegria diante de Adonai, que no caso do Salmo 21, seria da alegria diante da salvação de Adonai. Então, no versículo 3, aparece a oração, deste-lhe o desejo de seu coração, e a outra seria o anseio de seus lábios não negaste. Se vinculam como o pedido que o orante faz a Adonai, como se percebe também pelo versículo anterior. Ambas são com os verbos em segunda pessoa do singular. O verbo traz o maná no cal,
que tem o significado de reter, segurar, guardar, sendo o oposto de dar, no sentido de que alguém que possui algo em seu poder para dar, mantém-se sob o controle e não dá. Estando com a partícula de negação bal, que seria uma partícula especialmente usada na poesia, diante, o negar assume o sentido de dar, ou seja, é dado o que o coração deseja e também o que os lábios anseiam. Depois nós temos a presença da raiz verbal kadam, que ocorre especialmente no piel. O piel, encontrar, preceder, descreve a ação resultante de se estar em frente ou diante de alguém ou de algo, no sentido espacial, ou de se estar adiante ou antes, no sentido temporal. Aqui no contexto, Orante se coloca diante de Adonai para manifestar que o rei será coroado, porque recebeu de Adonai bênçãos de bem. O fator essencial na vida de uma pessoa era assegurar a bênção para ela. Assim, o rei precisa ser abençoado para desempenhar com dignidade sua missão com o bem proveniente de Adonai. Nós temos também aqui a presença da raiz verbal shamat, shaat, que é um sinônimo do sham. O primeiro termo é menos usado na Sagrada Escritura e possui um sentido mais coloquial e poético do que o segundo. Traz uma função de relacionar o objeto colocado com a pessoa que o recebe, indicando sua dignidade e missão. No caso, colocar a coroa é o sinal da missão que o sujeito passa a exercer no povo como rei legítimo, com autoridade e poder. O substantivo hatará significa aquilo que está ao redor, o que rodeia, pois o verbo no catal significa rodear. Já no piel trata-se de coroar. Assim, Adonai, o sujeito do verbo, e manifesta que em Israel a posição de rei provinha propriamente de Deus. O substantivo está no construto, pois a coroa é feita de ouro puro, indicando o alto valor do objeto. Mais que um símbolo de autoridade terrena, é a coroa de ouro puro que Adonai põe na cabeça do rei, como sinal das bênçãos e da prosperidade formidáveis que ele intenta para o seu vice-regente. O orante faz recordar a Adonai o pedido do rei, usando o verbo sha'al. Trata-se de um verbo muito usado no Antigo Testamento com alguns significados, como se percebe em alguns salmos. Então, perguntar, mendigar e pedir, como é o sentido neste versículo. Tem uma conotação da súplica feita do rei Adonai com um objeto muito concreto. Desta maneira, poderia governar Israel de forma vigorosa. Adonai atende ao clamor do rei e concede-lhe o que havia pedido. As vidas pedidas pelo rei Adonai trazem algumas características que estão expressas por meio destes substantivos com caráter temporal. Os dias de vida devem ter um caráter de permanência e estabilidade, devem ter longueza, com dias eternos. Isso aqui a gente coloca algumas expressões, propriamente como o Horek, que tem a ideia de medida de tempo, e as citações bíblicas, como também o Olam, que de grande significado teológico, de uma forma geral, está todo presente na Sagrada Escritura. Ainda reforçando a ideia, colocando logo após o termo Ed. O rei possui grande glória, vinda da salvação de Adonai, como já havia sido falado no versículo 2b. O termo kavod tem o significado de honra, glória, e pode ser entendido como respeito ou reverência, como objeto de respeito, como um termo técnico para a presença manifesta de Deus, como meio de autorreferência, como o sentido mais primitivo da palavra seria peso, e como dignidade, alta posição, sentido presente no texto, manifestando a honra do reino davídico, demonstrada nos sucessos militares. A base da glória do rei está na salvação de Adonai e não em si mesmo. Então, nós temos aqui no versículo 6b a raiz verbal sar, tem 5 ocorrências excepcionais na poesia da Bíblia hebraica. Então, especialmente aparece aqui nos Salmos e depois em Oséias. Podendo ser de uma influência aramaica, já que a forma e o significado desse radical
encaixam-se perfeitamente no aramaico. É o sinônimo de Sha'at e de Sha'an. No versículo 4b, foi colocada a coroa de ouro puro na cabeça do rei. Agora é a vez da majestade e do ornamento. Nós temos aqui a palavra Hod, que é atribuída a 3 grupos de seres: Deus, elementos naturais e os homens. Unida à palavra Hadar, refere-se à majestade régia de um rei davídico humano, sendo, portanto, a atribuição aos homens própria deste versículo. Por meio da partícula que, no início do versículo 7a, o orante deseja explicar a ideia precedente. Adonai precedeu com bênçãos o rei, como foi expresso no versículo 4a. Então, por esse motivo, o coroará, conforme estava no versículo 4b. O termo bênção surge de novo, mas agora com a conotação adverbial para sempre, o que serão recebidas no futuro pelo verbo nukal e ktol. O versículo 7b traz a raiz verbal, hadar, e além da presença do verbo aqui no piel, tem-se o substantivo com essa mesma raiz, apenas em Êxodo 18:9. Então, neste contexto dessa passagem de Êxodo, Jetro exulta quando ouve a respeito da maravilhosa libertação dos israelitas da escravidão egípcia operada por Adonai. Então, neste versículo, o orante descreve o regozijo do rei que celebra a graciosa provisão da presença de Adonai. Para dar essa ideia, o verbo se une ao substantivo samerra, já que a razão do gozo do rei se encontra em estar diante de Adonai. Aparecem aqui no versículo 8 2 atributos colocados referentes ao rei, que são a razão pela qual ele é digno de governar a nação e receber as bênçãos de Adonai para sempre. O rei é aquele que confia e que tem a fidelidade no Altíssimo. A confiança é um conceito teológico central no Antigo Testamento, como realidade fundamental na relação do povo com Adonai. Aqui significa que o rei depositou sua confiança toda em Adonai. O conceito de Hesed traz a mesma carga da noção anterior e significa fidelidade, amor imutável ou bondade, com aspecto fortemente relacional. Por sua fidelidade e confiança, o rei não se abalará. A partícula de negação bal é própria da poesia, conforme nós vimos antes. E ela une-se à raiz verbal, ma'at, nunifal e ktol, que agora não está mais em segunda pessoa do singular, como na maioria dos verbos anteriores, mas em terceira pessoa do singular, pois trata-se de um discurso indireto. Pode ser usado figuradamente para descrever grande calamidade, ou seja, a agitação da terra ou o escorregar de um pé. De modo oposto, quando usado com um prefixo negativo, o ma'at é capaz de expressar grande segurança ou confiança, o que traz esse versículo aqui, o versículo 8º. No versículo 9º, com o mesmo verbo dos 2 cólons, o orante retoma sua fala direcionada a Adonai. Apesar dos verbos estarem em terceira pessoa do singular, o sujeito é tua mão, tua direita, referindo-se à mão e à direita de Adonai. O verbo matzah possui 2 campos de sentidos primários, ou encontrar e várias nuances espaciais. Os que te odeiam e os teus inimigos dizem respeito a Adonai. Isto é, os que não são fiéis à lei também são inimigos do rei fiel e confiante em Adonai. Por isso que serão encontrados por sua mão e sua direita, que são símbolos da sua força e autoridade, ou seja, perecerão nas mãos dele. No versículo 10, se inicia com a terceira ocorrência da raiz verbal sha'at, mas agora não no iktol e sim no katal, onde o orante introduz uma narrativa a respeito dos inimigos de Adonai. A tradução como estabelecer foi preferida por dar essa conotação de mudança em relação aos versículos anteriores, onde os inimigos se tornarão como um forno em fogo. Então, o fogo diz respeito a Deus e não ao homem, como uma realidade frequente da teofania. Tem isso no Salmo 18. Termo este que se repete e fecha a ideia do orante no versículo 10c. O forno tem uma conotação da cólera, que é o fogo que devora e consome. Havia uma torre de fornos na região noroeste de Jerusalém, conforme Neemias.
O substantivo aqui, propriamente, tanur, refere-se como metáfora do julgamento divino, onde o forno de Adonai, que está em Jerusalém, servirá para consumir os inimigos assírios. Outra imagem refere-se ao dia de Adonai, que arde como forno. No versículo 10b, tem-se o substantivo af, que significa nariz, ira. Em hebraico, a relação nariz-ira refere-se ao fato de que, em geral, quando a pessoa fica irada, ela abre o nariz. Então, é o nome mais comum para indicar a ira dentro do Antigo Testamento, expressando um estado emocional mais intenso, provocando rubor e reações extremadas. Contudo, quando se fala da ira divina, trata-se de algo racional e que é controlado. A ira de Adonai vai fazê-lo devorar os inimigos. Então, o verbo balar pode significar engolir, devorar, propagar, como está aqui no versículo. Então, nós temos o versículo. Com licença, Tiago, faltam 5 minutos, tá bom? Tá, ok. No versículo 11, nós temos a presença do substantivo peri sobre o versículo. Traduzido em geral por fruto, pode relacionar aos filhos como um fruto do ventre, ter uma conotação relativa à propagação da espécie, onde cada árvore dá um fruto e outra árvore da mesma espécie, dentre outros significados. Pode ser usado no sentido metafórico, referindo-se à fala, ao pensamento e à ação. Aqueles que são fruto, ou seja, até mesmo os descendentes dos inimigos, perecerão. O orante afirma que, com uma forma intensiva, usando o piel, o fruto deles da terra eliminarás. Então, o verbo abad traz uma gama de significados: perder-se, destruir, enfim. E aqui no versículo 11b, o orante reforça o que foi falado antes, já que a descendência deles dentre os filhos de Adão. No versículo 12, o orante explica o porquê da ação de Adonai contra os inimigos, através do uso dos verbos em catal. Então, o verbo no versículo 12a, o natá, tem o sentido básico de estender, espalhar, que unido ao objeto mão ou vara, o verbo no catal está presente na narrativa das pragas ou na vitória no mar. Nesta oração pode ser traduzido também como tramar. Então, aqui o significado hará, o termo hará, refere-se ao que desagrada a Adonai, as ações dos inimigos contra o rei e, consequentemente, contra Adonai. Então, nós temos aqui um outro verbo no versículo 12, que é o hassav, e é usado no sentido de calcular o arrendamento de um campo, ou o preço para a soltura de um servo endividado, enfim. Então, são essas aqui as ocorrências. O verbo reiteradamente significa planejar, maquinar ou tramar. No caso aqui se fala que foi planejada propriamente uma intriga. Eu vou passando aqui, então, versículo 13a, com a quarta ocorrência do verbo sha'at, afirma-se que os inimigos serão postos em fuga. E o substantivo sheken significa literalmente ombro, o ato de voltar as costas. Aqui refere-se mais precisamente em termos anatômicos à parte superior das costas e pescoço, e é usada exclusivamente para pessoas. A única exceção é a bênção de José por Jacó, que contém a promessa de um ombro ou declive de terra tomada dos amonitas. Então, também o ombro tem a questão do símbolo do trabalho, da servidão, e por aí traz para nós essa gama de significados. Então, nós temos o versículo 13. O versículo 13 traz essa raiz verbal aqui, que é o kum, e ele indica montar, preparar, estabelecer. Então, a nuance da permanência, o significado básico do verbo é fortalecido, por assim dizer, pela forma poléu, como o piel representa os resultados da ação. Eu vou pular aqui o versículo 14, enfim. E no último versículo, então, o orante muda a tonalidade do poema, manifestando um pedido com o verbo no imperativo. E, em seguida, coloca seu desejo junto com o coletivo, ao usar os verbos no cortativo em primeira pessoa do plural. Então, o fechamento se dá com a raiz verbal ram, que pode comunicar o processo de levantar ou mover coisas para mais alto,
ou pode ter o sentido de estado ou descrever coisas que estão altas ou exaltadas. Assim como no primeiro versículo do poema, a força de Adonai era motivo de alegria do rei. Neste último versículo se pede a Adonai que se levante com sua força para que sua potência seja motivo da alegria e júbilo da coletividade, expressas pelas raízes verbais cantar e tocar. Então, assim, para a gente concluir, a gente destaca aqui alguns elementos da análise narrativa. Seria propriamente quem fala, e todo o tempo é a pessoa do orante. Adonai, propriamente aqui, ele não tem uma fala, apesar de ele estar sempre presente no Salmo, por causa do tetragrama sagrado. O Salmo, ele se dirige ao regente, também pode se dirigir de alguma forma a Adonai, por causa de uma parte que tem da oração. Fala-se concretamente sobre o rei, nesse sentido que a gente pode tirar aqui. Existem alguns termos específicos que falam força, salvação, então se fala propriamente disso em relação a Adonai, diante do seu papel, da confiança do rei. Também se fala sobre os inimigos que serão colocados no forno, né? E por fim, então, a forma muito usada aqui a gente percebe de um tom bélico presente. A gente também observa alguns elementos de cunho teológico, pelos termos confiança, fidelidade, enfim, conforme nós falamos. E seria praticamente isso, né? O Salmo ele tem alguns paralelismo sinonímico, ele traz repetição de palavras, conforme a gente for observando ao longo da análise semântica terminológica. Então, tem esse cunho para nós de um salmo que a gente pode entender como real e sendo um salmo messiânico. Então, conclui aqui a minha comunicação. Muito obrigada. Agora, quem vai fazer a comunicação é o Rogério. Rogério, se você quiser. Tá legal, obrigado. Bom, antes de tudo, bom dia a todos e todas. Uma satisfação poder dividir com vocês algo que me chama muita atenção nesse Salmo 96 e agradeço também pela oportunidade de fazer essa comunicação. Eu me chamo Rogério Goldoni Silveira, sou doutorando também na PUC-Rio e sou professor de Sagradas Escrituras aqui na PUC Paraná. Então, o título dessa comunicação é A hiperbolização do louvor no Salmo 96, lá nos versículos 11 a 13. Bom, primeiro de tudo é bom a gente compreender o lugar, né, no qual o Salmo 96 está no Saltério. Ele está inserido no livro 4º do Saltério, ou seja, o Salmo 90 até o 107. É o primeiro do chamado coração do livro 4º do Saltério, que é formado pelos Salmos 96 a 99, salmos que são bem destacados pelo sintagma Adonai Malach, o Senhor reina. E ele inaugura no mesmo livro o tema da universalidade da soberania de Adonai, que é apresentado como rei sobre todos os povos. Bom, dito isto, acho que seria interessante partirmos da tradução desse texto. Apresento aqui uma sugestão. Claro, teria algumas notinhas para a gente trabalhar, mas vamos apenas ver aqui o texto como aparece nessa sugestão de tradução e segmentação. Cantai para Adonai um cântico novo, cantai para Adonai, terra inteira. Cantai para Adonai, bendizei o nome dele. Proclamai dia após dia a salvação dele. Narrai entre as nações a glória dele. Narrai entre todos os povos as maravilhas dele. Pois grande é Adonai, muito louvável. Ele é temido sobre todos os deuses. Pois todos os deuses dos povos são nada. Porém Adonai os céus fez.
Honra e majestade estão diante dele, força e esplendor no santuário dele. Dai para Adonai, ó famílias dos povos, dai para Adonai glória e força. Dai para Adonai a glória do nome dele. Trazei uma oblação e entrai pelos átrios dele. Inclinai-vos para Adonai em honra da santidade. Dançai diante dele toda a terra. Dizei entre as nações, Adonai reina. De fato, a orbe está firme, não é abalada. Sentenciará povos com retidão. E agora vem a parte, a seção que essa comunicação foca. Que se alegrem os céus e que se regozije a terra, que retumbe o mar e tudo o que ele contém, que festeje o campo e tudo o que há nele, que exultem então todas as árvores da floresta. Diante de Adonai, pois vem para julgar a terra, julgará a orbe com justiça e os povos na fidelidade dele. Bem, é esse o nosso texto e, contudo, como ele tem tanto conteúdo, né, a gente vai focar apenas na última sessão. Vamos lá, então. Os elementos sintáticos, semânticos e estilísticos que são observados ao longo de toda essa unidade poética corroboram a proposta de uma estrutura em 3 seções. Portanto, nós entendemos esse salmo estruturado desse modo. Uma primeira seção, formada pelos versículos 1 a 6, onde ocorre esse grande chamado ao louvor, fundamentado nos feitos de Adonai ao longo da história. Uma segunda seção, que seria do versículo 7 ao 10, onde há uma conclamação à universalidade dos povos que são convidados a se aproximar do templo, enfim, a reconhecer a grandeza de Adonai, rei, e também anunciá-lo. E a última seção, versículos 11 a 13, na qual ocorre esse chamado ao louvor, que é dirigido a todo o cosmos, uma alegria tremenda diante da vinda de Adonai como juiz. É, portanto, nessa terceira sessão, versículo 11 a 13, que nós vamos nos concentrar. Essa sessão, repetindo, que se alegrem os céus, que se regozije a terra, que retumbe o mar e tudo que ele contém, que festeje o campo e tudo que há nele, que exultem então todas as árvores da floresta, diante de Adonai, pois vem para julgar a terra, julgará a orbe com justiça e julgará os povos na fidelidade dele. Bom, de acordo com a proposta dessa nossa comunicação, a pergunta que logo surge é: que elementos do Salmo 96, versículos 11 a 13, nos permitem falar em uma hipérbole, né? Um louvor hiperbolizado? Primeiramente, é bom a gente lembrar, isso não é novidade, mas, enfim, que a hipérbole é um modo de exageração, e a poesia hebraica, a poesia bíblica, ela tende mais ao exagero, um exagero positivo, meio normal, né, nas poesias, tende mais ao exagero que à simplificação. E nos versículos 11 a 13, a gente percebe o salmista exagerando no emprego de alguns recursos, buscando evidenciar um enorme louvor e clima de tremenda alegria diante da vinda de Adonai como juiz. E é interessante, inclusive, que a gente tem um questionamento sério ali. Por que tanta alegria diante de um julgamento? Então, quais elementos eu observo aqui que nos permitem falar em um louvor tremendo, hiperbolizado? Primeiramente, nós temos uma sequência de 4 verbos no jussivo, aí que estão marcadinhos com verde, e um piel ictol, que se alegrem, que se regozije, que retumbe, que festeje e que exultem.
Segundo, todos esses verbos, eles expressam um convite festivo e eles pertencem ao mesmo campo semântico, campo da alegria. É certo que todo o Salmo 96, ele transmite muito esse clima de alegria, mas nessa última sessão há muito mais intensidade em torno da alegria. Além disso, os verbos todos eles estão em posição absoluta, como a gente vê aqui no texto hebraico, todos em posição absoluta. Ou seja, está focando muito a ação. Em seguida, há muita ênfase nesse texto, ênfase em relação à totalidade. Seja a totalidade que é dada, no caso desse merismo, céus e terra, né, que diz respeito aos extremos, não só os extremos, mas tudo que há entre os extremos. Então, só o versículo 11 já está falando que é para todo o cosmos e toda a criação se alegrar. Né? Bastaria parar aí, mas o salmista, o nosso poeta aqui, ele exagera no bom sentido. Então, há outros elementos que enfatizam ainda a totalidade, como esses que a gente tem aqui no tudo, todo, todas. Então, é um grande chamado à totalidade de tudo, para ser quase redundante aqui como o salmista. Outros elementos. Os verbos da sessão geralmente são empregados aos seres humanos. Então, todos esses verbos são empregados aos seres humanos, quase sempre. Agora, tem elementos da natureza como sujeitos. E é bonito, inclusive, que nesse salmo a gente percebe um poeta muito cuidadoso, muito sensível. Ele não usa verbos imperativos, ele usa o jussivo. É claro, né? Como diz um pesquisador, sobre a criação não tem como ele imperar. Então, ele convida, mas de modo efusivo, a criação toda a esse grande louvor. Mais um elemento. Por meio da linguagem metafórica, atribui à natureza capacidades eminentemente humanas, como de alegrar-se, regozijar-se, festejar. Bom, ainda que a gente possa, desde uma visão bem holística, compreender isso a respeito daquilo que chamamos de seres inanimados, né? A respeito de toda a criação, é claro que é um emprego metafórico desses verbos nessa seção do Salmo 96. Além disso, os verbos empregados revelam algum grau de oralidade. Todos eles têm algum grau de oralidade. Então, nós citamos aqui, por exemplo, Samar, no versículo 11a, que se alegrem. Tem um alto grau de oralidade. Refere-se à espontânea expressão vocal da alegria. No 11b, o Gil, que se regozije, refere-se à alegria acompanhada de grito espontâneo e entusiasmo. O Raham, que retumbe, a manifestação sonora da alegria. E é interessante que ele aplica esse verbo aqui para falar dos mares, né? Como se ele estivesse imaginando o som das ondas quebrando, que fosse assim esse barulho festivo diante de Adonai. Então destaca a ideia desse forte estrondo. Depois no versículo 12a, o alatz, que festeje. Além disso, o ranan, que exultem. É o grito de alegria com alto brado de júbilo. Então, há muito elemento sonoro nesse texto. De tal modo que o que temos aqui? Um salmista que oferece uma imagem grande, imemorável. Por isso, e claro, por tantos outros elementos que o tempo não nos permite comentá-los, é que percebemos que é possível, sim, falar em uma hiperbolização do louvor nessa sessão. E faço aqui algumas considerações finais, tomando alguns elementos gerais desses versículos. Compreende-se que o louvor proposto nos versículos 11 a 12 é de altíssima grandeza. E os elementos estilísticos dos versículos 11 a 12 também avolumam esse alegre louvor, que praticamente é transformado numa celebração cósmica.
Além desses elementos, há outras tantas figuras estilísticas que a gente poderia observar nessa seção do Salmo 96. Há, portanto, uma explosão de júbilo, na qual todo o cosmos reage à presença do reinado de Adonai, enquanto aguarda a sua vinda como juiz. Inclusive, uma vinda muito certa, dada aquela repetição de pois vem julgar, ou certamente vem julgar na terra inteira. Observando todos esses elementos, pode-se falar, portanto, em uma hiperbolização do louvor e da alegria no Salmo 96, versículo 11 a 13. É claro que fica uma grande dúvida aqui para a gente. Por que tanta alegria diante de um julgamento, né? Porque parece que está criando tanta ênfase, chamando todo o cosmos a festejar de modo barulhento, mas de repente fala, pois vem julgar a terra inteira. E quando a gente faz um pouco de calma, de pausa em cima desse salmo, dessa sessão, a gente se pergunta, mas espera aí, como assim? A gente não é que vai muito feliz por um julgamento. Mas o fato é que o julgamento de Adonai aqui não significa botar na cadeia, né? Só que o tema do julgamento seria um outro assunto para um outro momento. Eu agradeço muito a possibilidade de partilhar com vocês esses elementos que para mim chamam muito a atenção no Salmo 96. Obrigado. Muito obrigada, Rogério. Agora a gente vai para a apresentação do Jaime. Jaime, quando você quiser. Olá, bom dia. É uma alegria participar desse evento que reúne tanta gente dedicada aos estudos judaicos, de maneira especial à Bíblia hebraica. É sempre bom ter a chance de partilhar um pouco das nossas leituras e pesquisas. Bem, eu sou doutorando na área de estudos judaicos, na USP, e o meu tema é uma passagem que aparece no primeiro capítulo do livro de Êxodo, no verso 19, a descrição das mulheres hebreias, em Êxodo 1:19. Eu vou fazer uma rápida contextualização a respeito do capítulo 1 de Êxodo, mas é uma história bastante conhecida. Nós acompanhamos uma rememoração da chegada dos filhos de Israel ao Egito. E eles chegam como uma família, mas no desenrolar dos versos, eles se transformam num povo. Existe uma explosão de fertilidade entre eles. E isso é descrito pelo narrador com diversos verbos que remetem às promessas de uma grande descendência feita aos patriarcas no Gênesis. Esse crescimento, portanto, tem características de uma bênção. Porém, ele é visto pelo rei do Egito, que é um personagem fundamental nesse capítulo, que surge a partir do verso 8, como um perigo. Ele apresenta a expansão populacional dos israelitas tendo uma dimensão ameaçadora. E convida o seu povo a tomar medidas para que isso fosse combatido, para que eles não se multiplicassem. Não existe resposta depois do seu primeiro discurso, mas as ações realizadas, descritas pelo narrador, mostram que houve uma adesão à proposta do rei, de modo que os filhos de Israel são submetidos a um severo regime de servidão, que, entretanto, de maneira extraordinária, não reduz a sua capacidade procriativa. E isso deixa os egípcios espantados. Eles se sentem desconfortáveis diante disso. E esse é um tema importante em Êxodo capítulo 1. A capacidade reprodutiva dos hebreus, dos filhos de Israel, é vista
de maneira aproximada a dos animais. É como se fosse algo meio selvagem, tanto aos olhos dos egípcios, quanto de maneira muito sutil aos olhos do narrador, a partir de determinados termos que ele usa para descrever esse potencial fecundo dos hebreus. Existe, então, no final dessa sessão de tentativas do rei do Egito de debelar o crescimento dos israelitas, um recrudescimento da opressão. Eles são, então, colocados sob uma carga mais pesada. Mas a gente descobre, a partir do verso 15, que isso não surtiu efeito. Porque o rei precisa tomar medidas mais drásticas. Eu estou usando aqui a Bíblia Hebraica Stuttgartense para o texto em hebraico e a Nova Almeida Atualizada para o texto em português. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Siprá e outra se chamava Puá. O rei agora decide mudar o seu campo de ação. Ele havia tentado reduzir a expansão populacional dos israelitas por meio da servidão, mas falhou. Então, agora ele se dirige às parteiras. E a tradução aqui indica que as parceiras eram hebreias. Porém, existe um longo debate a respeito de qual é a filiação étnica dessas parteiras. E esse é um primeiro elemento de ambiguidade no texto. Elas são as parteiras hebreias ou elas são as parteiras dos hebreus, como aparece, por exemplo, na tradução da Septuaginta ou na Vulgata. É difícil determinar qual é a origem dessas parteiras. De qualquer modo, independentemente de elas serem hebreias ou egípcias, o rei não se preocupa em tentar persuadi-las, convencê-las, como tinha feito com o povo antes. Porque ele está numa posição de tamanha autoridade que ele pode simplesmente determinar o que elas vão fazer. Ele, então, convoca essas parteiras, e há um detalhe muito significativo aqui. O nome delas é registrado. Quem lê Êxodo capítulo 1, nota que é uma narrativa muito econômica em relação a nomes. Tirando os nomes dos filhos de Israel, que aparecem logo no início, os outros personagens são todos anônimos. E isso continua no capítulo 2, até que a criança resgatada das águas recebe o nome de Moisés. Mas o nome das parteiras é destacado. E para muitos comentaristas, essa é uma reversão irônica do status do rei, que é o Todo-Poderoso, que representa a autoridade, mas que não tem o seu nome guardado na narrativa. Porém, as parteiras, devido às suas ações, devido ao legado que elas constroem, têm esse privilégio de receber um nome na história. E ele diz, então, quando vocês servirem de parteiras as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Ele não precisa convencê-las, ele não precisa persuadi-las, basta que ele enuncie a ordem, basta que ele determine as ações delas, e ele confia que elas vão obedecer. Por quê? Elas são meras parteiras e estão diante do discurso do rei. Ele é o personagem que tem voz no capítulo 1 de Êxodo. Somente ele fala dentre os personagens, e há uma fala das parteiras, que é justamente o ponto central da apresentação de hoje. Ele tinha tentado lidar com os adultos, diminuir a força, o vigor dos israelitas adultos. Não deu certo. Agora ele se volta para os recém-nascidos. E convoca as parteiras para serem suas aliadas. Elas eram instrumentos de vida. Esse termo, parteira em hebraico, é um termo que carrega a raiz de Ain, Lamed, Dalet, ou seja,
gerar, gestar, dar à luz, são significados associados a essa raiz. As parteiras são agentes de vida, mas o rei quer convertê-las em agentes de morte. Quer que elas se alinhem a esse projeto infanticida. E ele dá detalhes ligados à intimidade. Ele quer exercer o seu poder no âmbito mais recôndito da vida dos hebreus. E é a primeira vez que aparece o termo hebreu em Êxodo, que é um termo usado para indicar os israelitas quando eles estão se relacionando com estrangeiros e geralmente num status inferior, quando eles não são tão importantes quanto aqueles com quem interagem. E ele cita aqui algo que é difícil de traduzir, por isso não aparece, as Ofnaim, as duas pedras, que provavelmente é uma referência ao lugar em que a mulher se colocava para dar à luz. E é nesse momento que o rei determina que as parteiras ajam. Elas devem, ao receber a criança, observar qual é o gênero dessa criança, se é um menino ou se é uma menina. Se for menino, elas devem matar. Se for menina, elas devem deixar viver. Então, o rei quer extinguir a população hebreia masculina. Porque, se sobrarem apenas as meninas, se sobrarem apenas as filhas, elas vão crescer e forçosamente terão de se integrar à sociedade egípcia. Elas vão ter de casar com os egípcios, vão gerar descendentes egípcios, e assim todos os hebreus serão aglutinados à população egípcia. A ameaça deixaria de existir. E há um detalhe curioso que aparece tanto nessa fala do rei quanto na fala que encerra a passagem, no verso 22, que é a ideia de que ele acredita que basta apenas tomar os meninos, os filhos como alvo, porque as meninas não seriam perigo algum. As filhas poderiam viver. Elas não representariam qualquer tipo de perigo para os egípcios. E essa é uma narrativa abundante de ironias, e uma das mais fortes é que justamente as mulheres, as filhas, são decisivas na subversão de todos esses intentos do rei. As parteiras nada dizem. Elas saem em silêncio da presença do rei. E a gente, então, imagina se elas serão como o povo da cena anterior da fala do rei. Ou seja, o silêncio delas significa que elas concordaram, que elas agora vão agir em conformidade com os desejos do rei. Mas a primeira palavra que aparece aí é que elas temeram. É o verbo temer. Não o rei, como seria esperado. Elas temeram a Deus. É a primeira referência direta a Deus em Êxodo capítulo 1. As parteiras temem a Deus, não o rei, diante de quem elas estiveram. E por temerem a Deus, elas não fizeram conforme o rei tinha dito a elas. Elas deixaram viver, e existe aí uma mudança no tronco verbal, né? O rei tinha dito apenas para elas deixarem viver, ou que as meninas vivessem, mas elas, agora, o narrador usa para descrever a ação delas, um verbo que está no piel, não mais no cal. Porque elas ativamente contribuíram para a vida das crianças. Ha e Eladim, como aparece no final da passagem. Elas não fazem diferenciação entre filhos e filhas, entre Ben e Bat. Elas contribuem para a vida das crianças. Elas agem de maneira decisiva para que as crianças possam continuar vivendo. A primeira vez que a ideia de temor do Senhor aparece no livro de Gênesis tem a ver com Abraão, quando ele se justifica perante Abimeleque, Gênesis 21, dizendo que ele apresentou Sara como sua irmã, porque ele disse que não havia temor do Senhor naquele lugar, e isso os levaria a matá-lo e tomar sua esposa para si. De modo que o temor do Senhor, na fala de Abraão,
é associado à preservação da vida. A ausência de temor do Senhor, a morte. E é isso que a gente encontra também nessa história. As parteiras, por temerem ao Senhor, agem de maneira a promover a vida. E há um detalhe interessante também relacionado a Gênesis e Abraão. Quando Abraão desce ao Egito, no capítulo 12, a primeira vez que alguém da linhagem da promessa vai para o Egito, ele diz para Sarai que ele iria apresentá-la como sua irmã para que ele não fosse morto e ela fosse deixada viva. E aí ela também se tornaria esposa de alguém no Egito. Então, o Egito, desde aquela primeira menção no Gênesis, surge como esse espaço em que os homens da linhagem de Abraão, os homens semitas, são ameaçados e as mulheres são deixadas vivas, mas para se transformarem em esposas, para serem integradas àquela sociedade. Só que as parteiras, por temerem a Deus, não fizeram como o rei tinha dito. E agora elas são convocadas. No início da narrativa, simplesmente o rei fala com elas. Neste momento, o narrador registra que elas são chamadas. Então, há um clima mais solene, algo mais grave na atmosfera da história. O rei chama e pergunta: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? E ele usa também o verbo deixar viver no piel. Ou seja, ele sabe exatamente o que aconteceu. Ele tem um relatório preciso, porque ele usa o piel, ele usa, além disso, Yeladim, os meninos, as crianças. Por que vocês fizeram isso? Mas existe aí uma quebra na autoridade do rei. Porque ele que sempre faz discursos, que faz afirmações, ele que enuncia ordens, agora tem a sua voz acostumada à rigidez dos imperativos, dobrada, enfraquecida numa pergunta. Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? E chegamos à passagem mais importante. As parteiras responderam a Faraó. Com licença, Jaime. Faltam 5 minutos, tá bom? Ok, obrigado. Imagina. Responderam a Faraó. E elas não fazem referência à fé, ao seu compromisso religioso como o motivo para a sua ação. Elas elaboram uma justificativa que tem a ver com questões sociais. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São mais vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Se você pensar no contexto narrativo, não faz tanto sentido assim que as parteiras elogiem as mulheres hebreias, as coloquem sob uma luz favorável quando elas estão diante de um rei que tem tão pouca estima aos hebreus. E quando a gente observa o tema da passagem e do capítulo, a questão da capacidade reprodutiva extraordinária e espantosa dos hebreus, faz sentido considerar uma outra possibilidade. O termo usado por elas para descrever as mulheres hebreias é Hayot. Vocalizado assim, com um kametz, ele indica essa ideia de vigoroso, muito forte, é algo elogioso. Mas essa é a única aparição desse termo com essa vocalização na Bíblia hebraica. Todas as outras vezes em que o termo aparece na Bíblia hebraica, ele traz um patar. E significa animais, bestas, animais do campo. Então, é possível que elas tenham usado perante o rei uma indicação de que as mulheres hebreias eram feito animais. Elas eram selvagens. Assim como os animais, elas sequer precisavam de auxílio de parteiras. Elas já davam à luz assim espontaneamente. E isso está bem afinado com ideias dos egípcios a respeito dos povos semitas. No livro de Gênesis, em 2 ocasiões,
ligadas à história de José, a maneira como os hebreus se alimentam, o trabalho pastoril deles, é visto pelos egípcios como abominação. No livro de Êxodo, os sacrifícios dos hebreus também são vistos como abominação. E existem relatos históricos de que, frequentemente, os egípcios viam os semitas como primitivos, grosseiros, rudes, incultos, bárbaros. Então, essa maneira que as parteiras usam para descrever as mulheres hebreias faz muito sentido quando vista assim. E, concluindo a história, nós temos os desdobramentos dos protagonistas. E as parceiras continuam com a sua trajetória ligada à vida, enquanto o rei continua com sua trajetória ligada à morte. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. A justificativa das parteiras, aparentemente, foi aceita pelo rei, porque ele não lida mais com elas. Elas saem com a última palavra na segunda audiência. E, novamente, logo depois, a gente encontra uma referência ao temor a Deus. Na primeira vez, elas estiveram numa audiência com o rei, elas saíram, temeram a Deus e não fizeram o que ele tinha determinado. Agora, elas saem da presença do rei, e por terem temido a Deus, Deus faz algo por elas. Deus faz casas para elas. Ou seja, Deus dá uma descendência, várias discussões sobre qual é o significado. De qualquer modo, Deus as favorece. E o povo aumenta e se torna muito forte. Outro elemento de ambiguidade aqui é que o povo não é especificado. Que povo? É o egípcio? É o hebreu? A gente, claro, tem a tendência de interpretar que é o povo hebreu, mas ele não é especificamente indicado no texto. E o rei? O rei agora está transtornado, porque ele verifica um povo que tem uma capacidade reprodutiva animalesca, selvagem, incontrolável. E ele, então, recorre a medidas mais drásticas. E esse elemento de perturbação presente no rei aparece nessa passagem final. Porque o rei não fala mais apenas, agora ele dá uma ordem, o verbo muda. Ele fala para todo o povo. E ele fala de todo filho, toda filha. Há uma expansão do seu edito, uma tentativa de abarcar todos, de acordo com os seus desejos, de acordo com os seus imperativos. E ele também não especifica filhos hebreus, filhas hebreias. Ele estaria tão abalado pelas circunstâncias que ele nem se lembra de determinar que são apenas os filhos dos hebreus e as filhas deles que deveriam ser lançadas no Nilo. E, novamente, agora todo mundo é convocado para esse projeto de matança de crianças, mas os meninos devem morrer e as meninas devem ser deixadas vivas. E logo na história seguinte, no Êxodo capítulo 2, a gente vai ver como as filhas são decisivas para esse projeto de quebrar a vontade do rei, de subverter a sua autoridade. E, já concluindo, o mais interessante é o quanto essa caracterização das mulheres hebreias na resposta das parteiras contribui para o capítulo 1 do Êxodo transmitir essa imagem de capacidade reprodutiva meio animalesca, selvagem dos filhos de Israel. É isso. Obrigada, Jaime. Agora a gente vai para a apresentação da Kathleen. Gente, vocês veem a minha tela? Sim. Legal. Bom dia, então, para todo mundo. Estou muito feliz, não sei nem expressar, né? O quanto é bom participar dessa mesa e desse evento tão importante, né? E como é gostoso trocar ideias e escutar um pouco mais das reflexões de vocês, dos outros pesquisadores, as perguntas no chat. Então, estou muito feliz.
A minha comunicação, eu dei o título a ela de Erg Pisoteia Bat Sion, a expressão filha de Sião na literatura profética da Bíblia hebraica. Só para dizer, meu nome é Catherine, eu sou doutoranda da USP também, assim como o Jaime, também com a professora Susana Schwartz. A Bíblia hebraica, né, como um artefato cultural da antiguidade, como a gente costuma dizer, ela está repleta de expressões e metáforas relacionadas ao feminino. Isso reflete uma visão de mundo que aproxima a gente do pensamento oriental antigo, em que essas imagens de mulheres serviram às representações do sagrado e da relação entre humano e divino. Só que essa percepção, né, que eu vejo em alguns trabalhos, ela não encontra grande ressonância nas pesquisas sobre a Bíblia. E por isso essas figurações femininas ainda nos desafiam, nos interpelam. Então, no discurso dos profetas, né, eles evocaram a família nuclear, patrilinear e patrilocal bíblica. Essa apropriação, ela se reflete, por exemplo, né, na terminologia familiar que eles empregaram. Então, Deus ali é chamado de esposo, Israel é referida como esposa, né, ou a matrona, Judá e Israel são chamadas de irmãs, não só Judá e Israel, né, mas... E Deus ainda é o Goel, né, o parente vingador e salvador, que no contexto bíblico tinha que atuar com vistas a evitar uma ruptura na descendência e na propriedade do clã. Então, essas imagens familiares, os profetas vão agregar camadas de sentido e vão adaptar essas imagens às exigências do seu próprio tempo. Uma personagem do clã, especificamente, me chamou a atenção e me interessou nas minhas pesquisas, né? Que é a jovem bíblica, a menina ou a moça, ou que nós chamaríamos hoje de adolescente, né? Não que a Bíblia tenha essa categoria, adolescente, mas a garota, a mulher jovem e solteira do clã, virgem, filha, irmã e por vezes noiva. Então eu quero falar um pouco sobre essa personagem e os seus usos como metáfora na literatura profética bíblica. Na antiguidade, né, havia uma tradição literária de chamar as deusas mesopotâmicas de filhas das cidades em que os santuários delas estavam. Então, é como se elas fossem cidadãs desses lugares e elas choravam a desolação dessas cidades. Então, esse é um motivo literário super poderoso em que a deusa lamenta profundamente a destruição da cidade pelos inimigos, a profanação do templo, a morte, o sofrimento e a dispersão do povo. Então, a deusa prototípica desse gênero é Ningal, no Lamento de Ur. No hino de Naná, que foi escrito em Sumério e Acádio, a deusa é referida como filha de Ur, ou filha de Edu, ou filha de Culab, ou filha da Babilônia. E num outro texto, um lamento neobabilônico, Tatamuz, a deusa, possivelmente Ishtar, ela é retratada lamentando a destruição da sua cidade e a perda do seu esposo. Então, ela ostenta títulos como filha de Uruk, filha de Acade, filha de Larak, filha de Nippur. Então, na Bíblia hebraica, né, os profetas também empregaram essa construção, filha de, e uma designação geográfica, o nome de uma cidade ou de um povo. Então, por exemplo, Bat Yehudá, Bat Yerushalayim, Bat Sion, Bat Edom. Então, os poetas bíblicos, quando eles fazem isso, para alguns autores, eles se ligam à tradição mesopotâmica desses lamentos. Porque o repertório genérico é comum, os temas são parecidos, os motivos ou os assuntos são semelhantes, a caracterização é muito parecida, né? Então, talvez por conta da forte condenação da adoração a outros deuses em Israel, os profetas bíblicos teriam encontrado um substituto viável para essa imagem forte e potente da deusa que chora e usaram nos seus escritos, mas de uma forma um pouco diferente, recriaram nos seus escritos. Seria a cidade personificada como filha. Eu queria propor um olhar atento para os textos bíblicos para a gente compreender se de fato essa associação das filhas com a cidade e a personificação como um recurso que vem dessa tradição mesopotâmica, se isso pode ser generalizado. Porque a gente está trabalhando com a Bíblia como um texto heterogêneo, onde há discursos heterogêneos, formas heterogêneas e temporalidades distintas. Eu também queria indagar na minha pesquisa se há algum elemento inovador na retórica profética. Bom, a expressão Bat Sion, ela é sinônima, né, de Jerusalém, do povo da cidade, às vezes de todo Israel e do templo de vez em quando. É um exemplo bem paradigmático desse tipo de construção a que eu estou me referindo. E eu queria propor a análise dessa expressão.
porque nela tem uma amplitude de sentidos, né, que nos convida mesmo a arguí-la. Os profetas pós-exílicos fizeram uma equivalência entre Jerusalém e Bat-Sion, mas nos pré-exílicos essa equivalência não é tão direta. Então, a partir da análise de textos bíblicos, eu queria entender o significado de Bat-Sion no contexto e localizar as singularidades e alguns possíveis desvios dos profetas em relação à tradição mesopotâmica. O termo Bat, né, cujo plural é Banot, significa filha, biológica ou adotiva. Então, é uma palavra relacional. Então, uma moça ela é Bat, porque ela tem um relacionamento de descendente com familiares, que pode ser um pai ou uma outra figura, como no caso de Esther, né, que foi adotada por Mordecai. Na família bíblica, pais e filhos homens possuem autoridade proeminente. A gente sabe bastante bem disso, né? Por conta dessa característica da sociedade, a filha vive sob a autoridade legal desses homens e muitos privilégios e direitos estão circunscritos à esfera dessa dependência. Então, via de regra, a jovem ela se submete aos pais e aos irmãos e também desfruta da proteção irrestrita do clã, até o momento que ela se casa e passa a integrar a família do esposo. Então, ela adquire um novo status, pode ser de esposa e talvez o de mãe. Expressões poéticas e metafóricas formadas com o substantivo bat, filha, ocorrem centenas de vezes na Bíblia hebraica, gente, centenas. Bat-Sion, especificamente, aparece 26 vezes. 14 na literatura pré-exílica, entre os séculos VIII e VII, e sempre no contexto da poesia. Isso é muito importante destacar. Então, Bat-Sion é uma fórmula bem importante, conhecida da audiência dos textos, embora usada com não tanta frequência, e ocorre tanto em oráculos de destruição quanto em profecias de restauração. A primeira vez que ela ocorre é em 2 Reis 19:21, numa fala do profeta Isaías. E eu leio com vocês. Ela despreza a ti, zomba de ti, a jovem filha de Sião. De trás de ti meneia a cabeça, a filha de Jerusalém. A quem provocaste e insultaste? E contra quem elevaste a voz e ergueste com alturos olhos? Contra o santo de Israel. Nesse texto, Isaías se dirige a Senaqueribe, que é rei da Assíria, e na sua fala ele responde à arrogância dos assírios com um pronunciamento de juízo. A gente vê aqui que os verbos iniciais, né, que a gente traduziu como despreza, zomba, eles estão flexionados na terceira pessoa no feminino singular. E o referente é logo indicado na linha poética seguinte, que é a filha de Sião, chamada em paralelo de filha de Jerusalém. E desprezar e zombar, né, no hebraico, são quase sinônimos. E aí a gente tem meneia a cabeça, balança a cabeça, que também é semelhante de significado, e a gente tem aí um efeito de exageração. Então, a Bat-Sion aqui, a filha de Sião, a jovem do clã, protagoniza uma enorme afronta contra o rei assírio. Ela, que é uma das personagens mais frágeis do clã, da família, surge aqui menosprezando não só um rei bélico, mas, gente, o Senaqueribe, né, responsável pela aniquilação da cidade de Judá em 701. Então, a explicação para essa atitude da Bat-Sion, de zombaria, se dá nos versos subsequentes. Então, o profeta vai se endereçar ao rei com algumas perguntas retóricas, né? Contra quem elevaste a voz e de quem zombaste, né? A resposta esperada seria contra a jovem filha de Sião, ou a cidade de Jerusalém. Mas então ele surpreende a audiência e diz que foi contra o santo de Israel que naquele se infringiu. A gente vê que a audácia que caracterizou a Bat-Sion, zombar em voz alta e com gestos de cabeça, também está presente naquela do rei assírio, que eleva a voz e ergue os olhos. Então, aqui o profeta ele opera uma inversão muito interessante. Então, o próprio Deus aqui, como patriarca de um clã, ele assume a injúria feita contra a filha e a toma para si. E isso vai empoderar a Bat-Sion, que não está desamparada, como pode parecer à primeira vista, mas ela gosta da proteção divina. E aí ela despreza abertamente a afronta do inimigo. Então, esse é um texto super emblemático, porque é a primeira vez que aparece Bat-Sion na Bíblia hebraica, né? E, para além disso, essa imagem da filha ameaçada pelo inimigo vai se repetir em outros textos, nos profetas, né, obviamente, ressaltando a violência e a impiedade dos inimigos de Israel. Então, a jovem na Bíblia hebraica, gente, ela é uma mulher desejada. É importante a gente pontuar isso. A sexualidade dela está sempre em foco nas histórias em que ela figura. E nos profetas, a profanação que os inimigos fazem à cidade vai ganhar contornos ligados a essa esfera sexual e também a esfera religiosa e cultural. Então, a gente tem aí o texto de Isaías 52 que vai dizer: acorda, ó Sião, e revista-te de força.
Veste as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em ti. Levanta-te e tira a poeira, ó Jerusalém cativa. Livra-te das correntes do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Então, o caráter sexual da invasão ele é patente em vários textos da Bíblia, quando os profetas descrevem Sião, ou Jerusalém, como uma cidade penetrada. Esse é o verbo, né? A penetração se dá por meio dos arietes dos inimigos, que vão derrubando os muros e assim conquistam a cidade. E o caráter religioso, né, dessa penetração também está evidenciado na caracterização aqui da cidade como santa, ou seja, consagrada a Deus. Então, uma vez penetrada por inimigos incircuncisos e impuros, a cidade é profanada. Então, há várias descrições também nos profetas de estupro coletivo contra a virgem, a cidade, né? Aqui, por exemplo, em Miqueias 4, o profeta ele acrescenta um traço de depravação sexual à caracterização do inimigo. Então, vejam só. Agora, muitas nações se reuniram sobre ti, dizendo que sejas profanado. Que se regozije com Sião o nosso olhar, mas não conhecem os pensamentos de Adonai, e não entendem seu intento, porque os ajuntou como feixe Israel. Então, a violência contra a filha-cidade, ela vai ser intensificada pela descrição do prazer perverso que as nações invasoras demonstram quando incitam o estupro contra a virgem e se deleitam com a cena. Então, são perpetradores e também são observadores da cena. E o Miqueias, o profeta Miqueias aqui, introduz a imagem de feixes a serem batidos na eira. A cena da retribuição evoca a cena do estupro coletivo. Então, assim como os inimigos se reúnem ao redor da jovem ou sobre a jovem a fim de destroçá-la, eles também vão ser reunidos por Deus como grãos debulhados na eira. A horizontalidade da mulher no ato da violação e da eira também contribui para estruturar essa correlação entre os atos verticais e violentos. Nas profecias também, a restauração da filha ela é enfatizada. E isso permite que Deus retorne à casa, ao povo, à terra, à cidade, ao templo e à sua função na família patriarcal, a fim de que ele habite no meio de Israel. Então, o próprio Deus diz a jovem, num dos textos mais bonitos da profecia bíblica: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. Eu te edificarei de novo e tu serás edificado ao jovem virgem de Israel. Mais uma vez te enfeitarás com os teus tamborins e sairás com corpos que dançam. Mais uma vez plantarás vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim: levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Então, essa passagem vai ressaltar o amor de Deus e a restauração da jovem, que performatiza o seu livramento com coros e danças. A linguagem nesse texto particular revela um Deus pessoal, atento e cuidadoso. E a reedificação da jovem, ela implica a restituição da sua virgindade. E essa jovem sai às ruas externando o seu deleite, como o costume das jovens da Bíblia hebraica. Tem várias passagens que a gente consegue ver essa manifestação. Quase uma rememoração da cena de Miriam, lá na abertura do mar, quando ela lidera um cortejo de moças que dançam e se regozijam pela libertação do Egito. A imagem mais veemente da Bat-Sião, no entanto, e é que eu vou concluindo, se encontra num texto sem paralelo na Bíblia hebraica, que está em Miqueias 4:13, que na verdade se escreve Bat-Sião em termos míticos. Vamos ler junto. Erique-te e pisoteia, Bat-Sião, porque teus chifres farei de ferro e teus cascos farei de bronze. Esmigalha muitos povos, e entrega como anátema a Adonai seu lucro ilícito, e sua potência ao Senhor de toda a terra. Então, nesse excerto, surge uma imagem super singular, que não tem igual na Bíblia. A da filha, a qual Deus ordena se erguer do pó, do luto ou da posição horizontal de violentada, de estuprada, para ser transmutada numa besta mitológica dotada de chifres de ferro e cascos de bronze, para trilhar, para pisotear e esmagar os inimigos, se tornando assim uma agente de retribuição, uma verdadeira guerreira de Deus que devota ao anátema a vida e o espólio dos inimigos. Então, para muito além, né, de uma mulher que chora o infortúnio da cidade, seguindo a tradição, né, dos epítetos mesopotâmicos, nas lamentações das deusas, ou ainda de uma jovem virgem que é desejada e violentada pelos invasores, aqui Bat-Sião é uma toura selvagem, potente, indestrutível, dotada inclusive de atributos divinos para poder levar a cabo a vingança pessoal como filha e mulher, que é a vingança do próprio Deus.
Então, essa imagem é surpreendente, ela é consonante com a ira divina e contrasta muito com a reedificação amorosa da filha violentada que a gente viu no texto anterior. A associação aqui de metais de bronze, né, e ferro remete a uma maldição inexorável lá do Deuteronômio. Diz assim a maldição: o céu que está sobre a tua cabeça será de bronze e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Em outras palavras, ferro e bronze denotam que não haverá misericórdia para os inimigos. E no último versículo, né, o resultado da debulha dos inimigos é consagrado a Deus. Licença. Faltam 5 minutos, tá bom? Beleza. Nesse último versículo, a debulha, o resultado da debulha é consagrado a Deus, ao Senhor de toda a terra, que é o verdadeiro Senhor das nações, mesmo aquelas que não reconhecem ou aceitam a Deus como seu próprio governante. Então, Beth-Sion, gente, na minha pesquisa aqui no vídeo, que ela é a jovem vulnerável do clã, frágil, indefesa, a filha cerceada, vista e sexualmente desejada pelas nações, que é alvo dos anseios violentos dos inimigos. É também a Jerusalém murada, invadida pelas nações inimigas com seus arietes, que destroem e penetram os muros como o ímã da Virgem, numa imagem de estupro mesmo, ela é bem vívida essa imagem. Agora, que essa jovem destrua com tanta força e valentia os inimigos sob seus pés é uma alternância tão interessante e curiosa quanto a que Miqueias e outros profetas constroem ao longo da sua retórica, entre bênçãos e maldições, entre oráculos de destruição e profecias de restauração. A gente tem a virgem profanada e estuprada, e aí a virgem restaurada, vencedora, vitoriosa. E é o tipo de inovação que os profetas bíblicos imprimiram à imagem da deusa Tixora, mesopotâmica, numa clara subversão e extensão dessa imagem. Então, a filha, que é a personificação da cidade, do próprio povo, ela ganha contornos inesperados quando ela é revitalizada pelo olhar do profeta. Mais do que se apropriar, né, desse motivo mesopotâmico, como muitos autores defenderam, os profetas recriaram esse motivo, o repensaram e acrescentaram a ele contornos próprios e originais. O que faz da filha não mais só uma cidadã da cidade que chora, mas uma personagem poderosa do clã do próprio Deus de Israel. E com isso eu concluo a minha fala. Obrigada por ter escutado, gente. Obrigada, Catherine. Infelizmente, a gente não vai ter a comunicação da Cláudia, tá? Sobre o livro de Ruth. Então, eu vou perguntar se a Catherine, como mediadora, ela tem algum comentário a fazer sobre as apresentações. E depois, se der tempo, a gente passa para as perguntas. Então, se alguém tiver pergunta também, pode ir digitando no bate-papo ou no QIA, por favor. Tem alguns comentários. Primeiro, assim, parabéns às pesquisas. É muito interessante, muito gostoso reuni-las, né, nesse congresso. E a gente tem 2 estudiosos de Salmos. Eu fiquei muito feliz com isso. Salmos é uma porção literária incrível e linda. E tem uma pergunta no chat para o Rogério, acredito eu. Sim. E antes de fazer a pergunta para o Rogério, eu queria fazer uma pergunta ou pedir um comentário do Tiago, talvez do Rogério, sobre Salmos, né? Compreendendo assim, quanto essa literatura ela é incrível, multifacetada, e quanto há elementos internos a ser explorados. Eu queria saber a opinião de vocês sobre as traduções de Salmos para a língua portuguesa, para as Bíblias tradicionais. Assim. Se, na opinião de vocês, elas poderiam inovar mais do ponto de vista de aproveitar esses elementos da poesia tão ricos e tentar transmitir um pouco mais, né, da poesia bíblica para nossas traduções. E para o Jaime, né, parabéns, Jaime, pela sua pesquisa, pela sua reflexão e por dar importância a essa temática. E eu queria também saber de você o que você acha, qual a importância, na verdade, de tematizar, já que a Bíblia é um texto tão importante, tão estudado, refletido, e que impacta tanta audiência, né, judaica, quanto a audiência cristã, quanto a audiência laica que se interessa e gosta dos textos. Então, pensando quanto ela é uma literatura fundamental, qual que é a importância de estudar personagens assim, silenciados, sem voz, né? Você primeiro fala das parteiras, mulheres, e logo depois já abre um espaço para filhas, que eu fiquei muito feliz em dizer a importância das filhas, né, na frustração dos planos aí desse faraó. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Bom, assim, falo um pouco sobre essa questão. Eu estou aqui, eu tô problema de computador, eu tenho que usar o celular como áudio.
Assim, sobre essa questão da tradução, eu vejo até, eu sou professor na UCP aqui, Universidade Católica de Petrópolis, e de Sagrada Escritura, e eu sempre coloco isso para os alunos, porque a gente vai pegar a Bíblia, as traduções que nós temos mais correntes, e nós vemos, às vezes, uma determinada incoerência, digamos, para tentar facilitar o acesso a todos. Mas, nesse facilitar, eu vejo que, às vezes, acaba empobrecendo o significado, por exemplo, dos salmos. Então, sobre uma questão de acho que deveria ter um pouco mais atenção sobre olhar os radicais. Então, por isso que eu apresento ali a análise terminológica, a gente olhar os radicais para tentar manter uma certa relação entre substantivo, verbo, alguma coisa assim sobre isso. Depois também tentar observar um pouco mais, não só o que o Salmo ele vai chegar e vai oferecer para o ouvinte leitor, mas o que como língua original, qual se tinha uma ideia base por trás, e dentro do contexto literário, histórico, para acabar, eu acho que às vezes nessa ideia de facilitar a compreensão, infelizmente, acho que muitas vezes tem empobrecido o significado real das traduções. É que traduzir, bom, você, né, Catherine, que trabalha com isso, você sabe com certeza muito mais que a gente. Traduzir já é uma arte difícil. Agora, traduzir uma poesia é muito mais, né? Porque na tradução a gente já perde tantos elementos, e na tradução de uma poesia, muito mais, porque a poesia não trabalha só com palavras e com termos específicos, mas trabalha com as pausas, com as assonâncias, com os paralelismos. E, assim, é delicado. Não é que é fácil a gente encontrar uma tradução que aparece, assim, um mínimo bom, sabe, desses elementos. E sobre a questão que você apresentou, não, foi o Kevin, né? Kevin apresentou, a gente viu que o Salmo 96 é bastante auditivo e efusivo, antecedendo a chegada do juiz. O Salmo 98 também chama ao louvor e termina com a mesma frase, pois vem julgar a terra. E a pergunta, você enxerga os dois salmos como complementares? Se sim, como essa complementação pode agregar ao entendimento melhor da temática dos salmos? É difícil dizer se um influenciou o outro, não, mas eles são chamados de salmos gêmeos, né, irmãos. Tem algumas pequenas diferenças. No final do Salmo 98 não temos essa anadiploses, pois vem julgar, que seria bem traduzido também, certamente vem julgar, né? Ou seja, agora, eu penso, Kevin, que os salmos eles precisam ser estudados também dentro do contexto do livro que eles estão e dentro do contexto do saltério todo, pois quem fez a costura toda dos salmos, ele pensou muito bem no escopo comunicativo do poema em si, mas também na função dele dentro de todo o saltério. Acho que essa é uma questão ainda a ser muito trabalhada. Obrigada, Rogério. Tiago também. Jaime? Agradeço pelos comentários, pela questão. Os estudos literários dedicados à Bíblia hebraica são bem frutíferos, né, nas últimas décadas, e vários analistas têm se devotado a essa figura dos personagens que não têm um papel tão preponderante, que não estão na função de protagonistas, que não percorrem longos arcos narrativos, e é bem interessante observar quanto de carga significativa existe nesses personagens, como as parteiras, depois a gente vai ver a filha de Levi, a filha da filha de Levi, a filha do rei, em Êxodo capítulo 2, as filhas de Jetro, na sequência de Êxodo capítulo 2, e diversas outras histórias bíblicas têm personagens que não estão no primeiro plano, mas que, quando observadas de maneira mais cuidadosa, minuciosa, revelam dimensões bem interessantes.
E vale a pena resgatar essas histórias que permanecem ali no segundo, no terceiro plano. Lembrar dessas filhas, dessas mulheres, de servos, de servas, daqueles que não estão na galeria dos protagonistas, das protagonistas, mas que contribuem de maneira decisiva para costurar os fios da trama. Obrigada, Jaime. Muito gostoso, né? O Samuel me faz uma pergunta no chat, se o versículo que faz alusão aos chifres e cascos não poderia ser uma referência à presença das representações de Adonai como um touro nos santuários livres do reino de Israel. Eu só queria dizer que, assim, como é um congresso, a gente faz apresentações muito curtinhas, né? No fim, tudo isso é parte da nossa tese, né? Das nossas pesquisas e investigações. E sim, assim, a representação como o touro tem tudo a ver com essa imagética. Não dá para pormenorizar aqui, mas foi muito bem lembrado por você, né? Adonai é representado assim como o touro. E só para fazer um pequeno adendo ao que o Rogério comentou, né, sobre as traduções, né? A tradução é um dos meus campos de interesse, e é isso. Só quis provocar mesmo vocês sobre traduções, porque a gente sente falta de traduções mais literárias que nos permitam saborear um pouco mais a poesia bíblica. Então, foi só um comentário provocativo. E, Jaime, obrigada aí por também lembrar a importância dos estudos, né, de personagens tão importantes quanto, mas talvez ocultados, eclipsados, né, à sombra de outros personagens mais proeminentes, né. É isso. Eu queria agradecer muito essa mesa, aos pesquisadores que compartilharam tão gentilmente suas pesquisas, suas reflexões. Obrigada, Renata, por intermediar aí nosso papo, nossa conversa, por nos ajudar com o tempo e com as perguntas. Acho que foi um tempo excelente para todo mundo. E, da minha parte, só queria agradecer. Renata. Obrigada, gente. Eu agradeço em nome do SEGE e acho que não tem mais nenhuma pergunta, então eu vou encerrar as comunicações. Muito obrigada.